Ecologia em Ação, hoje com um programa dedicado aos dois candidatos à Prefeitura de Joinville, Udo Deller e Kennedy Nunes, dois excelentes candidatos. E o questionamento que Ecologia em Ação fez através do Facebook, colocando 11 perguntas para os dois candidatos, que seriam feitas iguais para os dois, essas perguntas foram também já avaliadas pelos frequentadores do Facebook e também do meu blogger. Elas foram enviadas para as agendas dos dois candidatos, foram feitas ligações telefônicas e, infelizmente, o programa Ecologia em Ação não obteve nenhum retorno dos dois candidatos. Diante desta situação e das perguntas que os telespectadores e os frequentadores do Facebook gostariam de ter, nós fizemos um convite especial para uma personalidade mundial. Eu apresento aos telespectadores o Anônimo, que vai comigo responder as perguntas do programa. As perguntas que seriam feitas para os dois candidatos no programa desta semana e no programa da próxima semana. Depois disso não há mais tempo técnico para qualquer entrevista e espaço voluntário para os dois candidatos. O Anonymous, vocês já devem conhecer, é uma figura internacional, é uma figura que não concorda com tudo que se diz na televisão, não concorda com tudo que os governos fazem, não concorda com o comportamento de determinadas figuras políticas e vai expressar a sua opinião aqui sobre o que acontece nos bastidores, nos gabinetes fechados, para alinhavar, para formatar o novo governo, seja de quem for. O processo é idêntico. É um processo muito antigo, por sinal, onde se negocia as verbas de 4 anos, onde se negocia já as futuras empreiteiras, que vão ficar carimbadas, e onde se negocia o espaço dos comissionados, e onde se alinhava os postos chaves da futura administração. Mas isso são colocações que nós vamos fazer, e vamos assim adiantando para os telespectadores que isso tudo que está sendo apresentado hoje é pela figura anônima, uma vez que os candidatos não tiveram condições, talvez por falta de agenda, não tiveram condições de estar presentes nos nossos dois programas, desta e da semana próxima vindoura. Então a primeira pergunta que o programa vai fazer ao anônimo diz respeito ao ficha limpa. Então nós tivemos uma primeira fase de ficha limpa e agora, nessa segunda fase do ficha limpa, a Justiça Eleitoral não vai conseguir controlar os trâmites, as estratégias que serão realizadas para garantir a eleição para um ou para outro. Então, como é que se fará essa arrumação para garantir os votos? Vocês sabem que é muito difícil um partido transferir o voto para um outro partido. No segundo turno é uma nova eleição, essa nova eleição vai determinar a vontade do eleitor. O eleitor não vota por partido, o eleitor vota em pessoas. Não adianta um partido dizer você vai ter que votar naquele candidato, o voto é secreto, o voto é cidadão e ninguém tem nada que ver com a cabeça, com o pensamento, com o destino do voto que cada cidadão vai dar para o seu candidato. Isso chama-se democracia com cidadania. Mas a primeira pergunta, então, supondo-se que nós continuamos na ficha limpa e que os candidatos aqui teriam a condição de responder para os telespectadores do canal TV Cidade de Joinville, ainda mais fazendo algumas alusões, porque é sempre complicado. Quem fiscalizará o novo administrador? Seria a Câmara de Vereadores? Seria o Tribunal de Contas? Ou seria o Ministério Público? São figuras de controle na administração municipal, no executivo.
Esses são os instrumentos de controle e de fiscalização. Então, levando isso em consideração, levando essa figura jurídica, essa responsabilidade que os prefeitos têm para com os contribuintes, faremos a primeira pergunta ao nosso convidado anônimo. Então, o senhor terá a oportunidade de colocar no quadro de funcionários da prefeitura um número significativo de comissionados. E essa quantidade de comissionado, ela não vai assim onerar demais o caixa da prefeitura? Depois de eleito, vou tratar de grandes listas de comissionados. Os partidos de base aliada terão cotas de comissionados nas secretarias, que deverão ser administradas pelo partido. Os partidos que irão fazer essa lista de comissionados, assim os vereadores novos que foram eleitos, também poderão indicar seus comissionados. Todos os amigos que me ajudaram terão assim atendidas através dos partidos de base aliada. Esse contingente será formado com força da minha futura base eleitoral de reeleição. Vão atuar de frente dos balcões de atendimento para, em nome da minha administração, oferecer facilidades aos amigos e dificuldades aos inimigos. Bem simples assim. Quanto ao número, estimo que os partidos da base aliada pedirão uns 5.000 comissionados. Com um orçamento de 1 bilhão e 800 milhões, um gasto com esse pessoal amigo não passará dos 60 milhões de reais por ano. Se faltar dinheiro nesse fundo, vou tirar um pouco da educação e da saúde. O importante é trabalharmos logo cedo na reeleição. Quero governar Joinville por 8 anos. Candidato Anônimos, qual é o seu critério na escolha dos cargos de confiança no seu primeiro escalão de governo? Mas essa resposta nós vamos ter no segundo bloco desse programa. O programa Ecologia em Ação, ele retorna com o nosso convidado especial de hoje, que é o Anônimos, um candidato que foi convidado pelo programa para substituir um dos 2 candidatos reais que Joinville tem para o Executivo Municipal. E assim nós perguntaríamos novamente para o Anônimos de que forma ele fará a ocupação dos cargos de confiança no seu governo. Os critérios de seleção e o nome da ação desses candidatos a ocupar os cargos de confiança serão por créditos políticos. Não vejo a necessidade das secretarias e fundações serem administradas por técnicos do nível universitário. Quem deve comandar é o político. Sempre foi assim. Em time que vai bem não se mexe. Não é assim que dizem? Não há necessidade de qualificação. O importante é que o presidente ou o secretário sabe usar a instituição para fazer sua campanha para o próximo pleito. Tem facilidade de usar a máquina e quem pagará será o contribuinte. Eleger secretários e presidentes de fundações é bem simples. Os 7 vereadores novos que estão aí são funcionários públicos. Aí reforçamos a corporação. O forte apoio que eu tive dos chefes políticos, dos líderes dos bairros, dos vereadores eleitos e os que chegaram perto possibilitaram a minha vitória. Certamente esse pessoal todo será bem recompensado. Os partidos serão aquinados com secretarias, presidência nas fundações e nas regionais. Nesses postos, os partidos colocarão amigos que já estão mapeados para concorrer nas próximas eleições. Usarão a instituição para o clientelismo e troca de favores para que o secretário tenha condições de fazer campanha desde cedo.
a máquina da instituição, as dificuldades são impostas aos contribuintes, serão negociadas para que possam ser também nossos amigos e nos ajudar na próxima campanha. Nosso partido manterá forte essa base aliada e vitoriosa. Isso tem um alto preço de barganha e loteamento do poder executivo. Os partidos, antes das eleições do segundo turno, estão apresentando os parceiros que ganharão todas as licitações, mesmo com os valores 3 vezes aos preços praticados pela iniciativa privada. Precisamos desses companheiros que nos apoiarão na próxima campanha e também nos auxiliarão com as despesas que se administrar a uma cidade tão grande. Senhor Anônimo, é mais uma pergunta do programa. Licitações. Como é que o seu governo vai se programar, vai proceder em relação às licitações públicas de contratação de serviços e obras públicas? Vai ser um modelo tradicional ou vai ter alguma inovação nessa escolha, nesses processos de licitações? As licitações serão feitas pelo meu governo, como sempre foram, sem alarde, escolhendo os amigos de campanha para prestar serviços e realizar obras públicas. Serão os nossos caixas para atender os amigos necessitados e também para abastecer a caixa para a nova eleição. Não vejo a necessidade de dar transparência nas licitações. É coisa que não se divulga. Tudo no segredo, mesmo porque, quando se faz bem feito, não tem tribunal de contas que possa encontrar algum furo. As obras públicas deverão ser licenciadas por valores máximos. A contratação de empreiteiras deve passar por pequenos empreendedores que comprarão a licitação pela metade do preço. Assim que temos o serviço. A qualidade de obra pública é sempre igual. Não dura muito, mesmo porque não tem quem faça o controle de qualidade. O povo é incompetente para fiscalizar obras públicas. De preferência, os amigos de campanha serão escolhidos para as obras que serão subempreitadas. Sempre será possível aumentar os recursos para as obras públicas. São boas fontes de recursos de campanha e distribuição de ação entre amigos. Ganha-se assim por todos os lados. Para pagar os empreiteiros, tem que chorar muito para receber. Serão pagas as empreiteiras que derão grandes descontos. Como o Tribunal de Contas não controla nada, pois os conselheiros eram todos ex-prefeitos. Você acha que um ex-prefeito não vai aprovar nossas contas? Vê se cai a ficha, companheiro. Mais uma pergunta interessante que os nossos telespectadores gostariam de fazer. O relacionamento que o seu governo terá com o cidadão será um relacionamento transparente, será uma agenda aberta, será uma agenda que é cumprida rapidamente, o cidadão vai ter acesso ao seu gabinete, o seu gabinete estará preparado para receber o cidadão, para receber os presidentes de associações de bairros, o seu governo terá gente qualificada, de educação, que não promete uma reunião próxima, mas que faça uma agenda correta e que essa agenda seja cumprida. Como que será esse seu governo? Vou manter uma equipe de mocinhas bem educadas e bem vestidas, falando vários idiomas para atender nas antessalas do meu gabinete, para me blindar dos visitantes insistentes que querem falar com o prefeito. Não posso atender qualquer um. Tem que ser figurão, poderoso e grande investidor para perder tempo como prefeito. Esses podem furar a fila, os outros que votem ano que vem. Vai ser assim. Nada de gabinete simpático com a raia miúda, com os presidentes de associações de moradores de bairro ou outra gentinha. Pera aí, com os sacrifícios que fizemos para ser prefeito, não podemos abrir as guardas. É perda de tempo, não dá resultado positivo algum.
Não terei uma página virtual aberta para o povão. Quem quiser se comunicar comigo tem que pagar uma taxa de visita e redigir um requerimento. E depois do depósito realizado, entrará na fila, igual às filas dos hospitais, que manterei gigantescas, pois o tamanho da fila diz a importância que tem nossa administração. Todos querem falar com o prefeito. O povão gosta de fazer filas. Você não me perguntou, mas me ocorreu um fato do meu procurador não perder tempo com esses cidadãos. Tem que atender aos processos que estão instalados contra a minha administração. Tem que perder tempo em me defender e não defender o eleitor, o cidadão e o contribuinte. Vou nomear um procurador bem malvado e traiçoeiro, pois só assim o povo ficará longe. Vou colocar na procuradoria do município barreiras diversas para impedir que os contribuintes cheguem perto. O procurador tem que tratar dos interesses do prefeito e nada mais. Senhor Anônimo, mais uma pergunta que a gente gostaria de fazer em nome dos telespectadores. Equipe e corpo funcional. Na sua administração haverá transparência para o corpo funcional? Cargos de confiança, comissionados, coordenadores regionais, remuneração e status de contratação? Eu vou explicar o que significa essa pergunta. Será possível o eleitor e o contribuinte avaliar, através da transparência de programas de computação, de programas virtuais, através da internet, é possível a gente saber quem são os secretários, quem são os comissionados, quanto eles ganham, de que forma eles foram qualificados, se por capacidade ou se foi por cor partidária, como é que vai ser feita essa seleção? Teve candidato que afirmou que daria transparência aos ganhos e qualificação do funcionalismo, comissionados e cargos de confiança. Comigo, isso não interessa ao eleitor e ao contribuinte. Temos que tratar bem todos os contribuintes, todos, igual aos que não pagam nunca e os que pagam os impostos rigorosamente em dia. Isso se chama paz social, com distribuição de renda para todos. Se a lei exigir a transparência, o nosso governo não vai aderir. Vamos colocar areia nas engrenagens, não vamos entrar nessa. Já conversei com o Sindicato dos Funcionários Públicos para fazer parceria conosco. Senhor candidato Anônimos, nós temos mais uma pergunta a lhe fazer. Como será o plantão ambiental no seu governo? Será igual ao governo atual, onde sábado e domingo os telefones não atendem? Ou o senhor teria uma proposta melhor para apresentar para aqueles contribuintes que sofrem impactos ambientais de vizinhos, de empreiteiras, e sempre nos finais de semana e nos domingos, aonde não existe polícia ambiental, aonde o telefone de plantão não funciona e aonde não tem nenhum fiscal trabalhando? Como é que será este seu governo? O plantão ambiental vai continuar como está. Está ótimo. Não posso tirar o descanso semanal aos funcionários públicos, que atenderão um plantão que funcionará de segunda à tarde a sexta na parte da manhã. Se colocarmos fiscalização ambiental, vamos criar problemas com os nossos amigos de campanha, que nos ajudaram para, em troca, receber favores dos órgãos ambientais. E assim, podemos aos sábados, sem plantão ambiental, aterrar os mangues, derrubar árvores, meter tratores em áreas de risco e fechar os córregos, fazer fogos e levar os lixos em terrenos particulares. Nada de controle, isso incomodará os nossos amigos que nos elegeram. Aos amigos do rei, os favores do rei. Aos inimigos do rei, os rigores da lei. Os nossos fiscais ambientais devem descobrir os denunciantes e tratar de desencorajá-los a continuarem com as denúncias. Nossos amigos são os nossos amigos e poderão usar os finais de semana para construir, aterrar, entupir, queimar, jogar toda a ordem de lixo de construção civil nos terrenos dos nossos inimigos. Vai ser assim.
E dessa forma se vai contabilizando os votos que estarão à disposição para a próxima campanha, que inicia em 3 anos. Senhor Anônimos, mas isso aí é uma proposta um pouco desajustada, porque se é um plantão, tem que ser atendido prontamente. É uma urgência, o indivíduo está sofrendo as consequências da poluição, de fogo, de fumaça, de aplicação de agrotóxico, de lixo sendo jogado em terreno baldio, é imediato. Então, não casa bem o que o nosso eleitor imaginou para o plantão. Mas vamos fazer mais umas perguntas para nós podermos encerrar esse programa de hoje, que é um programa especial com um convidado chamado Anônimos, que está respondendo as perguntas no lugar dos supostos candidatos a um mandato no Executivo. Maioria na Câmara. Como é que foi essa negociação da maioria na Câmara? O senhor teve que fazer muitas concessões, teve que lotear muita coisa na prefeitura para ter essa maioria. Vai conseguir a maioria? Estamos montando um esquema para conseguir a maioria na Câmara de Vereadores de Joinville. E assim poderemos aprovar qualquer lei sem que a oposição nos perturbe. Temos que construir essa maioria loteando mais uma vez alguns setores públicos e beneficiando o privado. Faremos qualquer tipo de negociação para termos essa maioria. Não dá para governar com democracia no balanço de forças sociais e de cidadania. Você não me fez a pergunta, mas li nas suas anotações, antes do programa, sobre o futuro de nosso governo eleito. Você escreveu: o futuro prefeito governará livre ou será governado pelos amigos do rei? Pergunta importante. Numa democracia, o prefeito não pode ser o imperador. Tem que atender os amigos, aos partidos que elegeram. A resposta é assim muito natural e óbvia. Serei mais um prefeito governado pelos interesses particulares de grupos. Tem coisa melhor que isso? Muito bem, eu acho que o programa atingiu o objetivo dos nossos telespectadores. E pela ausência dos candidatos, nós montamos aqui uma encenação, um teatro hipotético do que eventualmente um candidato poderia falar nas suas propostas de governo. Portanto, tudo não passou de uma hipótese, não passou de uma formação de ideias, e os telespectadores poderão assim tirar as suas próprias conclusões. Convido-os para o nosso próximo programa Ecologia em Ação, quando nós continuaremos falando sobre o segundo turno das eleições do município de Joinville. Muito obrigado, até lá!